Evangelho. Hoje eu escolhi um tema que já há algum tempo me vem, não é incomodando, mas me vem chamando a atenção por conta desse momento que a gente vive de pandemia, que acabou colocando a gente para dentro de casa e em contato com a família de uma forma mais forte, de uma forma mais duradoura, mais constante. A gente não está chegando em casa no final do dia de trabalho para ver a família. Nós estamos sem poder sair ainda, alguns já estão saindo, a gente já está voltando, graças a Deus, à normalidade. Mas esse momento todo nos levou para uma introspecção familiar, vamos chamar assim. Então eu já há algum tempo queria abordar esse tema da família e é o que a gente vai fazer hoje. Se a gente conseguir contribuir com alguma coisinha para o nosso bom convívio familiar, eu me dou por satisfeito em ser esse humilde contribuinte do bom convívio familiar de todos nós. Eu não, o Evangelho, porque eu não sou nada, eu só faço aqui o que o Evangelho e os benfeitores me orientam. Então vamos começar com uma citação de Jesus no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Os três evangelistas fizeram questão de de registrar essa passagem. Marcos no capítulo 3, versículo 31 e os seguintes. Mateus no capítulo 13, versículo 1 e seguintes. Lucas no capítulo 8, versículo 4 e seguintes. E o Allan Kardec considerou pertinente também comentar essa mesma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. E eu trouxe especificamente desse capítulo o item 5, 6, 7 e os outros que seguem o capítulo. Então essa passagem é aquela que Jesus estava então ensinando os seus discípulos e sua mãe e seus irmãos chegaram para chamar a sua atenção e para requerer a sua presença. Então eu vou ler o trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a transcrição do Evangelho de Mateus. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Bom, será, pessoal, que Jesus, com essa fala, teria sido indiferente com a sua mãe? Teria se contradito na sua fala, uma vez que em outras tantas vezes ele falava do respeito aos pais, tanto que ele respeitou, quando ele disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E um dos tópicos da lei de Moisés eram, no caso dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, é um dos mandamentos da lei de Moisés, dos mandamentos divinos. E quando Jesus disse, então, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, obviamente que incluía esse mandamento de honrar pai e mãe. Em outras tantas vezes ele falou da fraternidade, da caridade, do respeito. Será que ele, então, quando falou isso, ele estava se contradizendo e desvalorizando a presença da sua mãe e dos seus irmãos? Estaria até renegando a sua própria família? Então, acreditamos que não, né? Vocês também. Jesus não faria isso. Então veja que coisa interessante que o Allan Kardec coloca, já logo no comentário, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa interessante. Certas palavras
parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. 2 pontos. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. O Kardec faz isso pouquíssimas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso o quê? Colocar em xeque o ato de escrever, reescrever, copiar, interpretar a mensagem de Jesus. Porque, já dissemos isso aqui, vocês devem se lembrar, o Evangelho, para chegar às nossas mãos, escrito como ele é hoje, sofreu todo um processo, desde a época em que ele foi escrito, pela primeira vez, por as anotações de Mateus Levi, as cópias que eram feitas a partir dessas primeiras anotações. Todos os evangelhos foram tomando corpo de evangelho ao longo de décadas depois da ida de Jesus, da volta de Jesus para o plano espiritual. Quer dizer, todos esses evangelhos, todos os 4 evangelhos e os outros apócrifos que não fizeram parte do Novo Testamento, foram escritos, foram copiados, foram reescritos. Naquela época não tinha prensa de imprimir livros. Então esse processo todo faz com que surja a participação daquele que copia, daquele que escreve a história, daquele que se lembra e registra as passagens com as suas palavras, com a sua cultura. O povo judeu tinha uma cultura muito arraigada à lei de Moisés, né? E Jesus veio quebrar muitos paradigmas dessa lei. Então, é impossível que esses copistas e mesmo aqueles que redigiram o que viria a ser os evangelhos não tivessem colocado um pouco de si, um pouco do seu judaísmo enraizado dentro de si nas narrativas. Então, é isso que o Kardec está dizendo. É muito provável que em muitas passagens, aqueles que estavam redigindo o que viria a ser o evangelho nosso, agora, hoje, nos nossos dias, é muito lógico que possa acontecer de várias vezes eles terem colocado o seu judaísmo ali naquelas palavras. Não necessariamente Jesus teria dito exatamente aquilo que eles estavam colocando. É isso que Kardec coloca. E as próprias cópias sucessivas, umas depois das outras, até chegar naqueles que a gente chama de originais, que não são originais coisa nenhuma, que foram os últimos manuscritos, e a partir dali então eles passaram a ser impressos séculos e séculos depois da vinda de Jesus, né? Vocês vejam só. Então até lá os evangelhos, os textos podem ter sido propositalmente ou não alterados, né? Muito ou pouco alterados, por essas razões que nós estamos discutindo. Uma outra coisa que Kardec fala é a questão da interpretação. Nós também, quando lemos as palavras, podemos mal interpretá-las. Tem uma questão de tradução também, né? Das línguas nas quais o evangelho foi fixado, por exemplo, o grego ou o próprio hebraico. De lá para cá, essas traduções vieram acontecendo, e nem sempre uma palavra numa língua tem o mesmíssimo significado que tem em outra língua. Então essa interpretação também pode acontecer. Ou então as palavras não eram de Jesus, como a gente acabou de dizer. Então Kardec coloca isso aqui eu costumo chamar de contextualização. Faz parte da contextualização da mensagem que os evangelhos nos trazem. Não se trata de desvalorizar os evangelhos, não, absolutamente. Ao contrário, de valorizar o que está escrito, mas sem perder a noção de que precisa ser contextualizado. Então essas situações precisam ser lembradas quando a gente procura mergulhar no sentido das mensagens que estão aqui grafadas. Então esse é um cuidado que nós temos que ter, não só nessa passagem,
como também em outras, né, várias do Evangelho. Quando nós não estamos conseguindo entender, quando aquela mensagem como essa aqui vem trazer uma possível interpretação, uma errada interpretação do que Jesus teria dito, que vai se contradizer com outras passagens que ele já teria colocado, então a gente precisa desconfiar disso que o Kardec colocou aqui, né? Está acontecendo alguma coisa aqui. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que chama a Estranha Moral, né? Estranha Moral. Por que ele chamou de estranha moral? Porque tem esse tipo de coisa lá dentro daquele capítulo. Tem várias citações que a gente pode encontrar esse tipo de situação. Então a gente precisa lançar a mão dessas considerações que retratam maturidade intelectual e espiritual, de ler o Evangelho e não achar que o que está escrito aqui é exatamente o que Jesus disse ou exatamente o que aconteceu. Tá? Isso a gente já tinha dito em outras ocasiões, mas vale a pena frisar. Tem sempre gente nova chegando, né? Aliás, o grupo está bem numeroso, isso é muito interessante, muito legal e só aumenta a nossa responsabilidade. Bom, o que Jesus quis dizer quando ele disse, então, olhou para os seus discípulos e disse: eis aqui meus irmãos e minha mãe, porque aquele que faz a vontade de Deus que nosso Pai que está nos céus, esses são meus irmãos e minha mãe. O que ele quis dizer com isso? Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar, nenhuma. Com o espírito do grau evolutivo que ele tinha, tudo que ele falava era um ensinamento. Todas as suas posturas eram um exemplo. Tudo que ele fazia era um guia para a humanidade. Tudo. Então, quando ele colocou a situação nesses termos, dizendo que a sua família eram aqueles que faziam a vontade de Deus, do nosso Pai que está nos céus, ele estava fazendo menção à família espiritual. O que é a família corporal? O que é a família espiritual? Então, o primeiro conceito que a gente vai abordar nessa reflexão, segundo, né? Primeiro foi aquela questão da confusão que pode gerar as palavras. Segundo, então, essa questão da família corporal e espiritual. Família corporal é aquela em que reencarnam espíritos que têm afinidades. Então são espíritos que têm mais ou menos a mesma forma de pensar, as suas ideias são parecidas, a visão de vida que eles têm são semelhantes, existe um carinho entre eles, existe uma história pregressa muitas vezes que já envolveram esses espíritos em outras vidas passadas. Então isso gera uma afinidade, uma aproximação, que é um dos motivos que reúnem os espíritos numa mesma família corporal. Então essa é a família corporal. Existe também um outro motivo que reúne os espíritos reencarnantes dentro de uma mesma família corporal, que são os compromissos. Então, aqueles compromissos onde um prejudicou o outro, muitas vezes um arruinou a vida do outro, a vida material ou a vida emocional, traições, agressões, toda sorte de prejuízos que um possa ter causado para o outro, gera entre os dois, o causador e a vítima, uma situação de aproximação, tanto quanto o amor também gera. Então, o ódio e o amor são duas forças que unem os espíritos. O amor por razões óbvias e o ódio por essas razões, porque eles precisam aprender a sobrelevar essas situações de ódio, de aversão e transmutar isso em sentimentos de carinho, de respeito e de amor. Então existe esse outro elemento que aproxima os espíritos e os coloca dentro de uma mesma família.
temos algumas famílias que a gente, algumas não, praticamente todas, aqueles que sentem alguma aversão por um irmão ou por um pai, o pai em relação ao filho, um tio, um primo, enfim, que a gente pode entrever um compromisso assumido em vidas pregressas. Nem sempre um é o culpado. Não existe culpado. Existe aquele que faz, que agride, que desrespeita, que ofende o outro. Muitas vezes o outro, na sua irreflexão, né, e dando vazão às suas más tendências, se vinga do primeiro. Então gera-se um ciclo vicioso, onde esses espíritos se ligam para um resgate, assim que eles tiverem vontade de resgatarem e transformarem essas diferenças em amor. No livro Missionários da Luz, André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier, coloca um capítulo denominado Reencarnação. É um capítulo muito estudado no movimento espírita e que conta a história de um espírito chamado Segismundo, o nome que o André Luiz escolheu. Não sei se ele foi feliz de escolher esse nome, mas enfim, a gente nunca esquece por conta do nome ser Segismundo. Segismundo iria reencarnar. E o pai dele, o futuro pai, aquele que iria receber esse espírito como filho, tinha um compromisso muito grande com o Segismundo. Segismundo, futuro filho, teria assassinado o pai, que seria o pai, né, nessa vida, na vida pregressa. Então vocês vejam só, o espírito encarnado como pai havia combinado na espiritualidade, antes de reencarnar, receber como filho aquele que o havia assassinado. Já havia acontecido toda uma conversa, um arrependimento, né? Já tinha passado da questão da fase do remorso, eles já haviam se aproximado. Quando o pai, então, encarnou, passaram-se as décadas necessárias para que aquele espírito vencesse as fases da infância, adolescência, juventude e chegasse, então, na hora de ser o papai do Segismundo, né? Então vocês podem ler esse capítulo, não só o capítulo, leiam o livro inteiro, mas nesse capítulo vocês vão ver as dificuldades, mesmo que eles houvessem combinado essa reunião nessa ocasião, nessa vida, como pai do Segismundo como filho daquele a quem ele assassinou na vida passada, ainda assim havia toda uma situação, um clima de uma tensão entre os dois espíritos que tinham um passado delituoso, um passado de débitos mútuos, né? Então, essa passagem deixa bem claro isso que eu estou dizendo, né? Esse outro elemento, além do elemento afinidade, que reúne os espíritos numa mesma família corporal, existe esse outro elemento que é o componente dívida, comprometimento entre os espíritos. Então, aquela pessoa na sua família que você gosta tanto, que você tem tanta afinidade, pode ser um espírito que já tenha com você uma história pregressa, ou que tem com você, ou que tem com você uma afinidade de pensamentos, de ideias, de sentimentos, já aquela outra pessoa da sua família, que de graça, aparentemente, existe uma aversão, uma dificuldade de relacionamento, né? A coisa logo pega fogo, difícil de conversar, logo a gente já está brigando. Pode ser um espírito que tenha conosco um comprometimento. Não talvez dessa natureza, do exemplo que eu dei, um assassinou o outro, nem sempre é assim. Mas um comprometimento, uma relação conflituosa do passado que vem para a gente, então, com a bênção do esquecimento dos detalhes do que aconteceu, a gente vem para transmutar esses sentimentos de antagonismo em sentimentos de carinho, de amor, de união, de fraternidade. Ah, mas por que eu tenho que aprender com esses espíritos? Exclusivamente com esses? Eu não posso aprender as lições que eu não sei com outros espíritos? Não seria mais fácil eu aprender o perdão com espíritos diferentes que não tenham um comprometimento passado comigo? Você vai perdoar o quê?
se não tenho que perdoar, né? Então, que situação mais eficaz para se aprender sobre o perdão, se não a revivescência de situações de vida material com os desafetos de vidas passadas, né? Que situação mais eficaz para nos ensinar o perdão, né, do que essa? Então, Deus nos dá a bênção do esquecimento, esquecimento esse que apaga da nossa memória, né, como uma bênção, todos os detalhes do que aconteceu, mas que não apaga o ressentimento, que não apaga o sentimento íntimo de aversão. Quer dizer, você não lembra, mas lembra. Você lembra, mas não lembra. Entende o que eu estou dizendo? Aquela aversão gratuita que já vem desde o berço. Às vezes a criancinha, o bebezinho, já demonstra por um irmão, ou pelo pai ou pela mãe, já uma aversãozinha que pode estar dentro do nosso entendimento espírita, da nossa interpretação espírita da questão, já pode estar dando para nós dicas de que é um espírito que tem com um ou com outro algum comprometimento a ser trabalhado. Esse é um dos grandes, dentro da família, veja, dentro da família, trabalhar o antagonismo dentro da família é uma das nossas missões mais básicas, é um dos elementos mais básicos do nosso programa de vida. Porque veio ali uma dificuldade inegável que nós temos com outro espírito para ser trabalhada dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, dentro da mesma família. Então é um elemento muito básico da nossa programação espiritual. Isso é importante que a gente considere, porque às vezes a gente vê familiares fugindo do convívio familiar, fugindo. Por isso que eu disse a princípio que a pandemia acabou nos aproximando, isso é bastante interessante, porque traz à tona esse tipo de sentimento, né? Muitas vezes, então, como eu estava dizendo, a gente foge da família, do convívio familiar, porque não está conseguindo gerenciar bem essa situação de antagonismo dentro da família, dentro de casa. Sendo que, se a gente veio encarnado como irmão, como pai, como filho, como esposo ou esposa daquele com quem nós temos o comprometimento, é obrigação nossa procurar trabalhar esses sentimentos e transmutá-lo em sentimentos de fraternidade, de carinho, de amor. A vida dentro da família, a vida toda tem uma função educadora e regenerativa. Essa função educadora e regenerativa ganha aspectos especiais dentro da família, debaixo do mesmo teto. Por isso que Emmanuel coloca que a família é o cadinho de experiências sagradas. Cadinho é um tipo de uma tigelinha usada em laboratório para experiências de reações químicas exotérmicas. Exotérmicas é que liberam calor, quer dizer que esquenta. Então o que vai dentro do cadinho? Quando o cientista vai fazer uma experiência que vai esquentar, que vai ferver, ele usa o cadinho. A família, Emmanuel comparativamente chamou de cadinho, porque existem experiências na família que ferve, né? Que esquenta o clima, né? Então é por isso que ele fez essa comparação bastante coerente. E uma coisa interessante na convivência familiar é que os papéis que a gente assume quando nós reencarnamos sofrem uma inversão ou uma mutação ao longo da vida. Então, por exemplo, os pais que são pais no começo da vida, no fim da vida, quando esses mesmos pais estiverem idosos, eles meio que viram filhos dos seus filhos. Então o pai cuidou dos filhos, ensinou a andar, deu comidinha na boca, levou para a escola, tudo isso. No fim da vida, o filho muitas vezes está dando comida na boca do pai, está levando o pai para fazer as consultas médicas, está cuidando do pai, está ajudando o pai a andar, tanto quanto o pai ajudou ele quando era pequenininho a andar. Agora no fim da vida do pai, o filho é que está ajudando o pai então a caminhar, se locomover. Então, vocês percebem como é interessante isso? Os papéis se invertem, os papéis se modificam. Muitos irmãos que nascem irmãos se distanciam e ao longo da vida perdem completamente o contato.
sendo que eles nasceram debaixo do mesmo teto, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não têm afinidade. Então eles se distanciam, ficam anos sem se conversar. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele se referiu aos discípulos, dizendo: estes são a minha família, esses aqui, que comungam comigo na maneira de pensar e de olhar para a vida e de colocar as coisas na perspectiva do Evangelho, da Boa Nova. Então, a família corporal é essa, composta de espíritos reencarnantes, afins ou com compromisso. E a família espiritual é essa que eu comecei a falar. São aqueles que você tem uma afinidade imensa e nem parentes seus são. Um amigo que é mais irmão do que o seu irmão de sangue, um tio que é mais pai do que seu próprio pai, um sogro que é mais pai do que seu próprio pai, ou que vira pai depois da falta do seu pai. Essas ligações de afinidade entre pessoas, parentes ou não, essas ligações perfazem uma família espiritual. A família espiritual, que são os espíritos que têm entre si carinho, afinidades várias, formas de pensar bastante semelhantes e que compõem, portanto, uma família. A família corporal tem um tempo, né? A gente nasce filho desse pai, dessa mãe, irmão desse aqui, daquele ali, sobrinho desse tio, daquela tia. Quando essa vida se esvai, ela acaba com o fim do tempo do corpo físico, todos esses parentescos se dissolvem. A família espiritual não. Como o espírito é eterno e as afinidades também são eternas, a família espiritual só faz crescer. Ela não existe a finitude para a família espiritual. Essa só cresce. Conforme nós vamos cada vez mais nos aproximando, conhecendo, nos afinizando com outros espíritos que nós não tínhamos tido contato ainda, a família espiritual vai só crescendo. Para nós que somos voluntários lá na Casa de Jesus, eu costumo dizer que somos todos uma família espiritual, com os mesmos objetivos. E acontece numa família espiritual que compõe uma instituição, ou outras diferentes ou semelhantes à nossa Casa de Jesus, né? Existe também dentro da família tudo que acontece dentro de uma família corporal. Existem atritos, existem afinidades, existem diferenças. Tudo isso que tem que ser entendido no âmbito de uma família. Então, a gente entendendo a família espiritual como sendo uma família de espíritos com os mesmos objetivos, com afinidades, com semelhança de pensamento, essa questão de trabalhar as diferenças, os melindres dentro da família espiritual também precisa existir. Porque, afinal de contas, é uma família, tanto quanto é a família corporal. Até mais do que a família corporal, porque ela, como eu disse, não termina. A Elzinha está contribuindo aqui, deixa eu ver. Nosso desafio é integrar os familiares corporais não afins à nossa família espiritual. Perfeitamente. Porque o objetivo da vida é fazer com que todos nós, no final de várias etapas de evolução, todos nós sejamos elementos de uma só família. Jesus, quando nos recebeu aqui na Terra, veja, Jesus, aquele de quem nós já falamos e repetimos várias vezes, é o governador espiritual do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos, que é o tempo que a nossa ciência coloca para o nosso planeta, Jesus, como espírito já perfeito, que já havia chegado ao topo da cadeia evolutiva, já então era perfeito e organizou todo esse planeta e nos recebeu aqui. Ele nos recebeu aqui. Então, para Jesus, todos nós somos a sua família espiritual. Nossa, Marquinho, mas uma família espiritual de 8 bilhões de habitantes? Mais de 8, porque somos 8 encarnados. E todos aqueles que compõem o plano espiritual, que também vivem na Terra,
nas dimensões espirituais, que não estão reencarnados neste momento, mas já estiveram ou ainda estarão, todos esses compõem a família espiritual de Jesus. Lembra que ele falou? Nenhuma ovelha do aprisco do meu Pai se perderá. Então, nenhum espírito desses que reencarnam no planeta que Jesus governa, nenhum espírito vai ficar para trás. Então, ele considera, dentro do seu coração magnânimo, todos os elementos dessa família, por bilhões que sejamos, ele considera que nós somos a sua família. E assim, ele espera que nós também nos consideremos irmãos como elementos de uma mesma família espiritual que compõe toda a humanidade da Terra. A Kelly está dizendo, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Exatamente, exatamente. Quando a gente conseguir, então, vivenciar esse sentimento de irmandade com relação a todos os irmãos, né, a gente vai estar em outros patamares de consciência. E é isso que Jesus quis colocar para nós quando ele disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são a minha família, esses são meus irmãos e esses são a minha mãe. Foi essa a lição que ele quis colocar ali. Bom, eu queria chamar a atenção para vocês, vou fazer uma inversão aqui na minha sequência. Eu queria chamar a atenção para vocês para uma passagem um pedaço dessa passagem do Evangelho que é bastante sugestivo. Os três evangelistas que registram essa passagem, como eu disse para vocês, que são Lucas, Marcos e Mateus, eles colocam com bastante clareza o seguinte: e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Todos eles colocam, estavam do lado de fora e mandaram chamar Jesus. Então, Jesus estava do lado de dentro e eles estavam do lado de fora. Essa colocação tem uma mensagem implícita bastante interessante, porque eles estavam do lado de fora. Imagina a cena, né? Imagina a cena. Jesus falando para os seus discípulos. Eu li a passagem aqui no começo, vocês viram que estava cheia a casa onde Jesus estava. Eles não estavam conseguindo nem comer, não podiam nem tomar o alimento. Está escrito lá. Então eles estavam ocupados. Tinha muita gente. E Jesus estava fazendo o que ele veio fazer, ensinando a boa nova para aqueles que se afinizavam com os seus preceitos. Estava ali então uma reunião de muita gente. Chega os familiares de Jesus, não conseguem entrar porque tem muita gente, estão do lado de fora e mandam chamar Jesus. Imagina o seguinte: nós estamos aqui fazendo aqui um evangelho, né? uma live. É live porque a gente não pode estar lá no nosso salãozinho. De repente alguém bate aqui na porta, abre a porta sabendo que nós estamos em live, eu e vocês, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, né? Abre a porta e chama: Marco, vem aqui que a gente precisa falar com você. É problema, né? É problema. Para interromper uma reunião, para interromper uma aula, como a que Jesus estava dando para os seus discípulos, e pedir para interromper e chamá-lo para que ele saísse e fosse lá ter com a família dele, é problema. Problema doméstico, algum problema grave. Quiseram que Jesus saísse dali. Quer dizer, a falta de valorização e de entendimento que a sua família tinha com relação à sua missão era extrema. Era extrema. Aqui na própria passagem, no próprio item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim: pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Bom, pessoal, eu já li e ouvi bastante que Jesus realmente tinha irmãos consanguíneos. Nenhum problema. Na nossa doutrina espírita, Maria não tem demérito nenhum de ter tido outros filhos com José depois de Jesus. Jesus era o primogênito, mas haviam outros filhos do mesmo casal, Maria e José, sem nenhum problema, sem nenhum demérito, ok? Vamos combinar isso.
Espíritos pouco adiantados, os irmãos, não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os havia tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Nenhum deles se fez seu discípulo. Jesus chamou para compor o seu colégio apostólico aqueles pescadores de Cafarnaum, Mateus, que era publicano, e outros que compunham a sociedade ali de Cafarnaum e das cidades vizinhas. Muitos daqueles, por exemplo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram irmãos. O outro Tiago, irmão de Tadeu e de Mateus Levi, também eram irmãos, filhos de Alfeu. Então tinha irmãos dentro dos 12. Né? Pelo menos esses dois casos, onde 3 eram irmãos e 2 eram irmãos. Então, por que Jesus não tinha dentro desse grupo irmãos seus? Irmãos consanguíneos seus? Por que não chamou seus próprios irmãos para compor? Deve ter chamado no sentido espiritual. Né? O chamamento era a própria postura de Jesus. Mas os seus irmãos não compactuavam com ele da mesma forma de pensar. Inclusive, consideravam a sua conduta bizarra e recriminavam a forma de Jesus viver. A vida pública que Jesus escolheu ter, eles não entendiam, não concordavam. Né? Então, era essa aversão que o evangelista pode ter tentado colocar como eles estavam do lado de fora. Né? E a mãe de Jesus estava junto. Maria, com todo o mérito que ela tem e veio a ter depois, ela naquele momento ela era mãe. Na encarnação de Maria, ela era muito mais mãe do que Maria, aquele espírito de evolução, de grande evolução que auxilia Jesus no carinho, no resgate de espíritos necessitados, papel que ela exerce hoje em comunhão com Jesus. Mas naquele momento em que ela era mãe de Jesus encarnada na Terra, ela era mais mãe do que essa Maria, com essa evolução toda, com essa projeção espiritual toda. Então ela estava junto com os seus irmãos dentro do mesmo contexto de não concordar, de não entender a mensagem de Jesus, não entender a postura de Jesus. Então eles estavam do lado de fora da perspectiva que Jesus tinha para a vida. E Jesus estava do lado de dentro. Por que eu estou colocando isso? Porque será que nós, muitas vezes, não estamos do lado de fora da perspectiva de Jesus? Será que nós não estamos muitas vezes do lado de fora da vivência do Evangelho? A gente estuda, a gente quer estar do lado de dentro, mas será que nós não estamos fazendo o papel dos irmãos de Jesus do lado de fora, chamando Jesus para sair de onde ele estava, do lado de dentro, e sair para o lado de fora para ir atendê-los? Será que a gente não quer colocar esse Jesus na essência do Evangelho, no nosso proceder que está do lado de fora? Será que a gente não tem essa postura, às vezes? A postura da família de Jesus, que queria chamá-lo para fora? Né? Sendo que o correto talvez fosse nós procurássemos então entrar, né, para o lado de dentro, onde então estava Jesus, onde então está Jesus. Então, isso é uma reflexão. O lado de fora e o lado de dentro. O que tem entre nós, quando a gente está do lado de fora, e o lado de dentro? Bom, antes disso, é possível que muitas vezes, ao longo do dia, nós vivenciemos o lado de dentro e o lado de fora. Então, hoje, agora, aqui, nós estamos falando de Jesus, todo mundo calmo, num domingo, refletindo, pensamento elevado, nós estamos do lado de dentro. Daqui a pouco, nós vamos lá para fora, alguma coisa vai acontecer, algum problema vai nos afligir, alguma situação aflitiva vai nos atingir e a gente vai ficar impaciente, irritado. Então nós vamos estar do lado de fora. Dali a pouco a gente se acalma de novo,
volta para o lado de dentro. Então a gente fica nesse sai e entra. Vai para o lado de fora, volta para o lado de dentro. Vai para o lado de fora, volta para o lado de dentro. O exercício é o que é que tem entre nós e o lado de fora. O que é que tem entre nós, que estamos do lado de fora, e o lado de dentro, melhor dizendo. O que é que tem? Quais são as barreiras que nos fazem estar do lado de fora? Existem obstáculos externos e internos. Como lá devia ter uma parede, uma janela, uma porta, existiam obstáculos físicos, e aquele monte de gente, né, que os parentes de Jesus teriam que transpor para chegar até Jesus. Essas paredes, portas, janelas, vamos fazer uma comparação como sendo as nossas paredes. O meu egoísmo, a minha ambição, meu materialismo, meus melindres, meus preconceitos, minha preguiça, meus medos, medo de acertar, medo de errar, medo de fazer, medo de não fazer, né? As posturas que nos paralisam. Tem uma outra questão de paralítico que é bem interessante nas passagens de Jesus, nas parábolas de Jesus. Então, esses elementos que nos mantêm do lado de fora, que eu estou chamando de elementos, obstáculos internos, são meus. Né? Tudo isso que eu falei. E tem os obstáculos que a gente poderia dizer que são externos, que são as pessoas ali que estariam entre Jesus e a sua família. Né? Quem são essas pessoas na nossa exemplificação? Todas as pessoas que nos dificultam a elevação do pensamento, a introspecção, aquelas pessoas que fazem aflorar os nossos obstáculos internos, né? São os agentes de perturbação do nosso estado de paz. Então, aquele que nos tira a paciência, aquele que nos exige tolerância, né? Aquele que nos testa as fibras mais íntimas, né? São aqueles que talvez sejam os familiares da vida corporal, mas que são aqueles que têm compromisso conosco, que vieram da nossa família, para que a gente transmute os antagonismos em sentimentos de fraternidade. Então são esses, obviamente, que vão ser os obstáculos e aqueles que vão ser os agentes de perturbação, aqueles que vão tentar nos colocar do lado de fora, aqueles que vão nos distanciar do lado de dentro. Então, é bom que a gente saiba disso, para que não deixemos que esses agentes de perturbação nos perturbem por muito tempo. Sabendo que é assim, sabendo que eu tenho barreiras internas, que são as minhas limitações, né? Os meus medos, o meu egoísmo, a minha ambição, as minhas imperfeições, e sabendo que existem pessoas que podem fazer com que esses sentimentos, essas vicissitudes todas que eu tenho dentro de mim se externalizem, eu preciso ter consciência de que se eu quero partir para o lado de dentro, eu preciso ter força para passar pelos obstáculos. Tanto meus próprios internos, que é uma reforma íntima, um trabalho individual, e também com relação àqueles que se encontram conosco. É aquilo que o Espiritismo sempre diz. O que nós estamos fazendo aqui? Evoluindo individualmente e contribuindo para a evolução de todos aqueles que convivem conosco. É o que está dizendo aqui. Para eu passar do lado de fora para o lado de dentro, eu preciso trabalhar os meus obstáculos e os obstáculos externos, que são as outras pessoas. Então, essa é uma interpretação que cabe dentro desse lado de fora e lado de dentro, que está aqui registrado nessa passagem. Tem gente aqui que está contribuindo. A Elza já havia falado que nosso planeta é uma família universal, perfeito. O Carlos Magno: cada encarnado tem um anjo da guarda. Então temos aqui também 8 bilhões de anjos da guarda ajudando a nossa evolução. De cara já são 8 mais 8, né, Carlos? Fora os que não são nossos anjos da guarda. Então tem bastante, tem muitos bilhões a mais do que 8. Marquinho, a Marcinha está falando, isso lembra que a porta é estreita. E isso, além de tudo, né, Márcia, muito bem lembrado, a porta dessa casa onde Jesus está, do lado de dentro, quando nós estamos do lado de fora e queremos entrar, essa porta é estreita. Ele mesmo disse, procurai entrar pela porta estreita,
porque larga é a porta que nos leva à perdição. Quer dizer, as facilidades. Se nós deixarmos aflorar esses sentimentos de antagonismo com relação àqueles membros da nossa família corporal que são espíritos que têm comprometimento conosco, se nós deixarmos aflorar a irritabilidade, deixarmos aflorar o sentimento de vingança, deixarmos aflorar tudo que é de ruim que nos vem numa revivescência de emoções do passado, nós estamos passando pela porta larga. A porta larga leva à perdição, nós vamos perder a oportunidade. Já a porta estreita é justamente o contrário, é fazer o que é mais difícil. O que é mais difícil? Domar essas nossas más inclinações. Não pensar mais em vingança. Procurar dar a outra face àquele que nos bateu numa primeira face. Procurar ter um procedimento de benevolência para com todos e para conosco mesmo. Entender nossas próprias limitações e entender os outros como sendo aqueles, como eu sempre digo, que são nossos professores. Professor de paciência, professor de tolerância, professor de fraternidade, professor de perdão. E onde isso é mais... Onde essa revolução interna é mais solicitada, se não dentro da família, corporal, debaixo do mesmo teto, não é? Ali você não pode escolher se vai ou não, você não pode deixar para depois, é ali, você mora ali, aqueles ali, é seu filho, é seu pai, é sua esposa, é seu esposo, você não tem escolha, tem que trabalhar isso, né? A vida te colocou ali, é muito clara a mensagem, trabalhe isso, né? Transforme esses sentimentos de antagonismo em sentimentos de amor. Esse é o grande esforço que a gente precisa fazer no nosso simbolismo, passando do lado de fora para o lado de dentro. Bom, deixa eu ver quanto falta aqui. Eu vou falar um pouco, né? Porque já não falta muito tempo, já não temos mais muito tempo. Todo lar, toda a família surge a partir do casal, né? A partir do casal. Então, existem pessoas que pensam, ainda, né, gente? Ainda, né? Isso a gente já falou outras vezes, tem uma palestra que eu fiz sobre casamento. Tem gente que ainda acha que casar é um passo para a felicidade, né? Casar é para ser feliz. Desculpa, eu não quero ser o estraga-prazeres de ninguém, mas imagina comigo. O mundo que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Todo mundo concorda, né? No nosso estudo da doutrina espírita, nós vemos que a Terra não é um mundo de felicidade ainda. Felicidade relativa, mas felicidade plena está longe da gente. Então, a Terra é um planeta onde existem provas exigentes e expiações. Também nós aprendemos na codificação que os espíritos que habitam esse planeta de provas e expiação são espíritos que precisam de provas e precisam expiar. Quer dizer, são espíritos imperfeitos. Tá certo? Então tá. Aí nós vamos procurar alguém para casar. Você acha que nós vamos encontrar anjo num planeta de provas, no meio de espíritos imperfeitos? Nós vamos encontrar anjo? Então tem um problema aí. A gente, quando é criança, ouve aquelas histórias de contos de fadas, né? Do príncipe encantado, filho do rei, que vem no cavalo branco, que é lindo, maravilhoso, e que sempre vai ser, é bonito, rico, etc., carinhoso, blá blá blá. E a gente também ouve, enquanto menininho, né? Que a princesa é linda, maravilhosa, vai ser sempre linda, maravilhosa, que diria, bonita, e enfim, todas as boas qualidades. E a gente se ilude com as histórias de fada e acha que vai ter o príncipe encantado. Gente, no mundo de prova e expiação com espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar o que para casar? Espíritos imperfeitos. Por mais que a gente tenha afinidade e amor pelo nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, eles não são perfeitos. Então, vocês acham que a felicidade deveria ser realmente o objetivo do casamento? Não, casamento não é para isso. Casamento existe, olha o que eu vou falar, hein? Não é para ser feliz. Casamento existe para a gente cumprir um programa previamente traçado, um programa de vida,
de realizações necessárias, de resgates necessários que precisam ser feitos para a gente fazer uma união de esforços entre marido e mulher, para que a gente receba os filhos, para que a gente consiga transmutar sentimentos nossos próprios, de um em relação ao outro, e que a gente amplifique nossa capacidade caritativa, de perdão, de tolerância, de paciência, porque uma relação a dois requer exercício de paciência, de tolerância, de perdão. Para isso que serve o casamento, para a gente crescer. Então, em última análise, eu posso dizer que casamento me leva à felicidade. Nesse prisma, sim. Né? Uma vez que ele serve para que eu evolua através do exercício, né? Da paciência, da tolerância, do perdão, de todas as coisas que eu preciso aprender, as lições que eu preciso aprender para ser feliz, então ele me leva à felicidade. Mas é nesse prisma. É nesse prisma. Não nos iludamos que o casamento deve nos trazer a felicidade agora, aqui, como num piscar de olhos. Isso é ilusão. Então, essa é a essência do casamento. Por que eu estou falando de casamento? Porque a família, como nós estamos falando hoje sobre família, a família começa com a união do casal. A base da sociedade, a família, começa com a união do casal. Por isso que essa união precisa ser vista com a sua devida importância. Não pode ser alguma coisa fortuita, não pode ser alguma coisa movida por interesses materiais, não pode ser alguma coisa que acontece sem previsibilidade alguma. Quando acontece, vamos assumir e vamos responder pelas nossas irresponsabilidades. Mas, via de regra, o casamento tem esse objetivo, na evolução de cada um individualmente. O casal evolui, mas cada um evolui dentro da relação individualmente, né? Isso é interessante. Me lembro aqui do casal Alcione e Pollux, no livro Renúncia. Alcione, veja isso, Alcione era muito mais evoluída do que Pollux. Eles vieram, quem leu o livro se lembra, quem não leu, leia. Eles vieram, reencarnaram no mesmo momento, e a gente lendo o livro pensa assim, nossa, eles vão se casar, né? Eles vão ficar juntos e vão ser felizes para sempre. Olha a influência da história de fada, né? Na realidade, quem se deu o livro lembra que eles se encontraram, se desencontraram, se reencontraram e nunca casaram. Eles não ficaram juntos com o matrimônio. Né? Não era para isso acontecer. E, no entanto, eles eram um casal, eles eram espíritos extremamente afinizados, mas com graus diferentes de evolução. Alcione muito mais do que ele. Veja o que é o casamento, então, pessoal. Né? Às vezes a gente vem comprometido a casar com essa ou com aquele, e que tem maneiras de pensar, e que tem graus de evolução, e que tem prismas por onde ele enxerga a vida diferentes dos nossos. Mas a gente precisa, por um programa de vida ou por um resgate do passado, assumir aquela missão, aquele programa, aquele casamento, então. Então é assim que a gente precisa ver o casamento, que é a semente da família. A Elza está dizendo aqui, casamento é parceria que sustenta os dois e os demais componentes da família nas provas, nas expiações. Perfeito. A Kelly, não é o outro que nos trará a felicidade, é a construção íntima do bem em nós, verdadeira felicidade. É isso mesmo. Às vezes as pessoas ouvem a gente falando assim, né? Você vai casar para ser feliz? Você quer que o outro te faça feliz? Né? E as pessoas dizem assim, você é um estraga-prazer. Não, a gente está colocando só as coisas no pé de realidade, né? Então é assim, o outro não tem a responsabilidade de me trazer a felicidade, né, Kelly? Se assim fosse, seria muita responsabilidade para o outro, que é um espírito imperfeito, também lutando para conquistar a sua evolução passo a passo, colocar nas costas dele ou dela a nossa felicidade. É muita responsabilidade e ninguém tem essa responsabilidade de fazer a nossa felicidade, a não ser nós mesmos, né? A Gislaine está dizendo assim, Marco, muito obrigada, de nada, especialmente, não, iluminado não sou eu, é o Evangelho, é o Espiritismo, e somos todos nós que estamos aqui, tá? Muito bom. Então, estamos já chegando no final, eu queria falar um pouquinho sobre casamento,
E queria fazer uma citação sobre essa questão da união. Eu fui buscar no capítulo União Infeliz, do livro Vida e Sexo, escrito por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É um parágrafo que eu destaquei de lá. Olha o que Emmanuel diz. A união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas, para ser um educandário bendito. Olha o que ele está dizendo. A união que supostamente, dentro da nossa interpretação, é uma união infeliz, deixa de ser, nessa visão que nós estamos discutindo, um cárcere de lágrimas e passa a ser um educandário bendito. Olha a visão de casamento que Emmanuel propõe para a gente aqui. Onde, nessa relação, o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Esse parágrafo é muito profundo, né, gente? Ele aborda vários aspectos, só esse parágrafo aqui dá para a gente ficar conversando horas. Então eu gostei mais dessa parte aqui, ó. O companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita. Ninguém casa com o outro ou com a outra por outras razões que não sejam o merecimento ou necessidade. Quer dizer, eu preciso dessa companheira ou desse companheiro para que eu aprenda lições que me são necessárias para eu conquistar minha felicidade lá na frente. Eu preciso dessa companhia. Eu preciso, ela vai ser útil para mim, da mesma forma que eu vou ser útil para ela. Não é uma relação de troca de interesses, não, mas é uma evolução mútua. É um comungando com o outro de uma vida a dois para que cada um conquiste a sua evolução. Então a gente precisa ver também a questão do merecimento. Às vezes o companheiro ou a companheira que nós temos é aquilo que a gente mereceu e merece. Ah, mas sim, são pessoas, são espíritos encarnados que nos trazem dificuldades, sem dúvida nenhuma que nos trazem dificuldades. Nos testam a paciência, a tolerância, nos exigem perdão, mas o que seria dos relacionamentos se nós deixássemos com que essas barreiras, pequenas barreiras, não pudessem ser transpostas? Se entre nós e Jesus, se entre nós e o Evangelho estiverem essas barreiras todas, nós não conseguimos transpor, nós vamos ficar sempre do lado de fora do casamento. A gente precisa conseguir transpor, procurar exercitar paciência, tolerância, perdão, divisão, fraternidade, para poder entrar do lado de dentro do casamento e realmente ficar ali. Porque quem entra do lado de dentro do casamento, nessa perspectiva que nós estamos discutindo, não sai. Não existe deserção, como o Emmanuel diz aqui. Sempre que é possível, isso é uma outra discussão, se nós conseguirmos essa visibilidade e essa consciência e essa maturidade dentro da relação do casamento, do casal, a gente vai ficar do lado de dentro e esse casamento vai ser duradouro. Os filhos que virão, a família que esse casamento vai gerar, vai ser tudo de bom nesse sentido de uma família que deixa de ser corporal e passa a ser uma família espiritual pela germinação daquelas afinidades mútuas que vai surgindo entre todos na medida em que eles vão vencendo esses obstáculos que existem em todos os relacionamentos e conquistando a sua evolução individual. Quer dizer, olha que coisa interessante. Eu conquisto a minha evolução individual para que a minha vivência em família seja glorificada, seja amplificada. Olha que coisa interessante. Então é isso, pessoal. Tinha mais coisa para falar e tem uma coisa interessante aqui que eu vou até fazer uma propagandinha aqui para uma próxima vez. Eu queria falar com vocês sobre alguns elementos que desunem as famílias, sabe? Especialmente queria falar com vocês sobre os smartphones, mas não vai dar para falar hoje. Então a gente vai deixar isso aqui para uma outra ocasião. Quem sabe no próximo evangelho que a gente fizer,
a gente trata dessas questões de elementos que nos trazem desagregação familiar. Tá bom? Olha, pessoal, eu sinceramente desejo que todos nós possamos melhorar cada dia mais nosso convívio familiar, que Jesus nos permita vivenciar o casamento, vivenciar a paternidade, vivenciar a situação de filho e todas as relações familiares de uma forma bastante consciente, que nossos guias possam estar conosco, nos lembrando a cada momento que essa jornada aqui faz parte de um programa de evolução mútua. Todos nós da família corporal precisamos conquistar vários elementos que vão compor a nossa evolução espiritual, para que nós então conquistemos as afinidades e todas as conquistas necessárias para que a gente seja melhor amanhã do que hoje. Fraternidade, paciência, tolerância, amor no final, que a gente consiga amplificar nossa capacidade de amar, de perdoar, de exercer a caridade através dos nossos relacionamentos, todos, mas especialmente os da família. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês por estarem comigo até agora. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe a todos.